Bem do dia! No meu outro vídeo, um vídeo anterior, se você não viu ainda, vai lá, corre lá e vê. Meu vídeo anterior eu falei sobre ir ao deserto para ser tentado, que Jesus nos mostrou que não importa quão santo somos, mas seremos tentados. Toda a nossa vida seremos tentados e temos que vencer as tentações. E eu comentei sobre as armas para vencermos as tentações, mas eu não especifiquei quais eram. E eu quero justamente falar isso com você. Fica até o final, que você vai gostar. As armas para vencer as tentações no deserto. Vem comigo! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde em nome de Jesus. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 3. E aproximando-se dele o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, diz que estas pedras se convertam em pães. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Primeira tentação é a tentação do prazer, do pecado do prazer. Eu vou colocar aqui para nós, porque Jesus foi tentado para nos mostrar como o demônio nos tentaria e mostrar também como vencê-las. Como vencê-las, como eu falei no último vídeo. Novamente eu digo, se você não assistiu, vai lá. Está muito bom mesmo. E é o pecado do prazer. É, como diz lá na primeira carta de São João, a concupiscência da carne. E como vencemos essa tentação? Como que nós podemos passar pela tentação da concupiscência da carne, do pecado do prazer e vencer o demônio? Primeiro o seguinte, carne aqui não é carne, tá? Nossa carne, não é isso. Carne aqui significa aquilo que está em nós, que infelizmente não é de Deus. Aqueles sentimentos maus que está em nós, aquela pessoa má que está em nós, os nossos sentimentos ruins, os nossos sentimentos que nos levam a querer pecar, a querer buscar o prazer, a querer buscar a luxúria, a querer buscar coisas que não agradam a Deus e que afetam o nosso corpo e também vão afetar a nossa alma. Isso é a carne. E como vencer? É um pecado que vários santos já relataram, até a própria Nossa Senhora numa das aparições dela, e relataram que muitos estão no inferno por conta deste pecado, do pecado da carne, do adultério, da luxúria, do pecado contra a castidade. É o pecado da carne, que infelizmente cada vez mais o mundo atiça, vai atiçando a sensualidade, a sexualidade, se fazendo como uma obra de Satanás, se fazendo como uma ação que vai querendo nos pegar para nos levar ao pecado. E como vencer essa tentação? E como falar para o diabo: eu não te quero, eu sou mais forte, eu sou filho de Deus, eu tenho a dignidade de filho de Deus. Então, por experiência própria, Satanás, aceite que eu não te quero. Como vencer assim? Através do jejum, da abstinência, das mortificações, das penitências. Só assim podemos vencer. E nós temos que nos forçar a isso. Tirando algo que nós gostamos, porque o jejum, você tira aquilo que é prazeroso, porque comer é prazeroso. Você faz jejum para romper com você mesmo, para você se vencer.
E isso faz com que você te dê força, isso faz com que você tenha força para vencer a tentação da carne, para vencer a concupiscência da carne, o pecado do prazer, as mortificações. Quando você tem alguma coisa que você gosta muito de fazer ou que você gosta muito de comer, e você fala: não, isso agora não, hoje não, por amor a Jesus, pela salvação dos que não creem, pela salvação dos pecadores, pela Santa Igreja, pelos sacerdotes ou o oferecimento que você quiser dar, agora não. Ou, ao contrário, né? Uma coisa que você não gosta de jeito nenhum, você não gosta de fazer, vamos supor, você não gosta de varrer a casa, você não gosta de lavar banheiro, você não gosta de lavar a louça, mas você vai fazer por mortificação, para a sua mortificação. Quer dizer, você fala para a sua carne: cala-te. Para o Espírito Santo de Deus você fala: reina em mim, reina na minha alma, reina no meu corpo. Entende? Você acaba se colocando em ordem, você acaba se ordenando, se organizando espiritualmente. E aí nós temos condições de vencer o pecado do prazer, a concupiscência da carne. Vamos continuar. Mateus capítulo 4, versículo 5. Então o demônio transportou-o à cidade santa, pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandou aos seus anjos em teu favor, eles te levarão nas suas mãos, para que teu pé não tropece em alguma pedra. Jesus disse-lhe: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Essa aqui é a tentação do orgulho, da vaidade. É o demônio tentando a ele, dizendo para ele: não, você é Deus, você é Jesus, faz isso, seus anjos vão te proteger, vai lá, faz. Se valer dele mesmo como Deus. Isso seria orgulho, seria vaidade. Como diz a palavra lá em Filipenses 2, começando do versículo 6. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Oh glória! Que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus! O próprio Jesus não se orgulhou, nem se envaideceu, mas ele se humilhou, se fazendo escravo e obediente. Se ele foi assim, quanto mais eu, quanto mais você. Como se vence o pecado do orgulho, da vaidade? Como lá na primeira carta de São João fala, a soberba da vida. Como se vence? Com a oração e com a humildade. Com a oração e com a humildade. Se humilhando diante de Deus, se unir a Cristo, se unir ao Pai Todo-Poderoso, se unir ao Espírito Santo em oração. A oração é um ato de humildade. Se a sua oração é um ato, infelizmente, existe muita oração hoje que é um ato de soberba, porque eu rezo para que Deus faça a minha vontade. Isso é um ato de soberba, de prepotência, de atrevimento com Cristo, de atrevimento com o Pai Todo-Poderoso. Não. A nossa oração tem que ser um ato de humildade. Senhor, eu estou aqui em oração, até mesmo te peço algumas coisas, mas não para que a minha vontade seja feita, Senhor, mas eu me dobro àquilo que o Senhor quiser, como o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Somente me faça te amar perpetuamente e te obedecer em tudo. Em tudo. Assim, se humilhando diante da mão poderosa de Deus e em oração, nós vencemos o pecado do orgulho e da vaidade, a soberba da vida. Nós vencemos.
Continuemos a terceira tentação. Capítulo 4, versículo 8. De novo o demônio o transportou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua magnificência. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: o Senhor teu Deus adorarás, e a Ele só servirás. Então o demônio deixou-o, e eis que os anjos se aproximaram e o serviram. Aqui é o pecado do poder, do ter. É aquilo que São João fala lá na primeira carta dele, que é a concupiscência dos olhos, do querer as coisas, daquilo que você tem um desejo descontrolado, um desejo soberbo, um desejo fora da graça de Deus, desregrado, desequilibrado, desordenado. E o Senhor nos mostra como falarmos para Satanás do mesmo jeito que ele falou: vai-te, Satanás, retira-te, Satanás, e nunca me aconselhes coisas vãs. Como que nós vencemos essa tentação do poder e do ter? Através da esmola, da caridade, da generosidade e da humildade. Para que você seja caridoso, para que você seja generoso na esmola, na doação àqueles que mais precisam, você precisa de humildade. Você precisa se abaixar e dizer: não, se eu tenho um pouco mais, ou se eu tenho até alguma coisa de agrado para mim, ou se eu tenho um conforto, por que não ajudar a outros que tenham também um pouco mais de conforto, ser generoso, ser caridoso? E aí eu me abaixo e me coloco, me compadeço daquele meu irmão que precisa, me compadeço daquela pessoa, tenho misericórdia com aquela pessoa e a ajudo. E assim conseguimos vencer todas essas tentações. E assim conseguimos ir ao deserto, mas sair lá como Cristo saiu, servido pelos anjos, ajudado por Cristo. Não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas, incapaz de ter misericórdia de nós. Não, ao contrário. Passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Temos Jesus capaz de compadecer-se de mim e de você. Temos aquele que está ali para nos ajudar, nos auxiliar em todas as tentações. E Ele sofreu essas tentações para dizer: está aqui as armas para lutar contra estas tentações. Lutando contra estas tentações, a tua santidade já está encaminhada. Ao mesmo tempo que lutemos com essas armas, com o jejum, com a abstinência, com as mortificações, com as penitências, com a oração, com a vida de oração, com a vida de humildade, com a vida de caridade, de esmola, de generosidade. Ao mesmo tempo, estejamos firmes no Senhor, naquele trono da graça que está ali, na misericórdia, no amor, na bondade, para nos auxiliar. Nós damos o nosso passo para que Deus dê o passo dele em nosso favor. Mas tem uma arma que combate os 3 pecados: do prazer, do poder e do ter, e do orgulho e da vaidade. Que combate a concupiscência da carne, que combate a concupiscência dos olhos, que combate a soberba da vida. Tem uma arma, não. 2 armas preciosas que combatem tudo isso também. Que nos ajudam a combater, junto com essas que eu já falei, mas que nos ajudam a combater, que se chamam os sacramentos. E 2 sacramentos principais:
o da confissão e o da Eucaristia. Glória a Deus! A confissão que nos faz humildes, que nos faz humilhar diante do trono da graça de Deus e nos colocar nus, que nos colocar sem máscaras nenhuma, para que o Senhor nos veja os nossos pecados e as nossas fraquezas, e nessas fraquezas nos faça a força dele para combatermos todas as tentações, para vencermos a Satanás e os seus anjos diabólicos. E o sacramento da Eucaristia, que nos faz cada vez mais ajoelhar diante de Cristo Jesus, de seu corpo, sangue, alma e divindade, o nosso trono da graça, e nos fazer dependentes de Cristo, nos fazermos obedientes, dizer para Ele: Senhor, eu não posso nada, somente contigo eu vencerei. Me ajuda, Senhor. Seja esse trono da graça, seja esse pontífice capaz de compadecer-se de mim nas minhas fraquezas e me dar força da graça, a graça atual, a graça extraordinária, a vida na graça, para que eu possa vencer todas as tentações e ser cada vez mais para o Senhor. E não só deixar de pecar, parar de pecar, mas cada vez mais amar, amar e amar e amar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Você é mais forte. Você pode chegar para Satanás e dizer: eu não te quero, que ele experimente por experiência própria que você não o quer, que você é aquele que se humilha diante da poderosa mão de Deus, para que ele seja o tudo em você e para que, depois de tudo, você saia forte, fortalecido, robustecido na fé, robustecido em sua alma e em seu corpo, para cada vez mais amar o Senhor, ser santos e alcançarmos o céu. Esse é o nosso destino e é por isso que Jesus veio. Você é destinado ao céu. Queira Deus. Deus te abençoe. Bem do dia.